Boa tarde. Eu me chamo Dr. Matheus Yuri. Esse aqui é o Daniel e essa Thaís. São os internos que estão me acompanhando. O senhor é o que da Dona Isabela? Boa tarde, doutor. Eu sou o filho. Dona Isabela, em que posso ajudar a senhora? Então, doutor, a minha mãe desde ontem estava tendo vômito e febre, sabe? Ela vomitou umas 9 vezes ontem. E hoje, antes da gente vir aqui para o hospital, ela vomitou uma vez. Ela teve diarreia nesse período? Não, só o vômito e a febre. Inclusive ontem eu medi, né, com o termômetro, aí deu 38,2. Eu dei um comprimido de pirona, a febre baixou. Só que hoje já amanheceu alta novamente. Dona Isabela, o que a senhora está sentindo agora? Dona Isabela? A senhora sabe onde está, Dona Isabela? Ela já ficou assim outra vez? Mas tá vendo, doutor, desde ontem que ela tá desse jeito. Na verdade ela amanheceu pior hoje, sabe? Mas nunca vi ela assim, não. Ela tá tossindo, com dificuldade de respirar desde ontem, Não. algo assim? Não, Sentir dor de barriga, dor de cabeça, dor em outro lugar. não. Ela já ficou assim outra vez? Não, doutor, ela sempre fez as coisas, sabe? Nunca teve preguiça com nada. Inclusive, é a primeira vez assim que ela tá tendo isso, sabe? Ela teve algum quadro de tosse, dificuldade para respirar? Não. A única coisa que ela teve foi há um mês, uma dor, né, ao fazer xixi. Aí a gente ficou preocupado, levou no médico. O médico deu um medicamento pra ela, um remédio. Aí melhorou. Só que aí, uns 6 dias atrás, antes dessa febre, né, ela voltou a reclamar dessa dor, né, ao urinar. Aí eu fiquei preocupado, trouxe ela no hospital. Inclusive, nesse tempo também, dessa dor ao urinar, ela foi umas 10 vezes no banheiro por dia. Mas hoje, ela ainda não foi, não. Você lembra qual remédio que o médico passou? Era um antibiótico, eu acho, por 7 dias que ela tomou. Foi comprimido que ela fez? Ou... Não, foi na veia. Certo. Ela tá comendo normal? Rapaz, desde ontem que ela não come, não. Essa fraqueza dela não tá deixando nem ela se levantar. Inclusive, ela tentou se levantar ontem, aí sentiu uma dor aqui no lombo, sabe? Eu pensei até que pode ser coluna, aí por isso que eu trouxe ela no hospital. Essa fraqueza também tá dificultando demais ela de fazer as coisas. Ela tem pressão alta, diabetes, alguma comorbidade? Tem pressão alta e tem diabetes. Tomou algum remédio? Toma losartana e toma glifage. Ela bebe, fuma? Não, nem bebe nem fuma. Nunca. Não. Só se ela quando ela era jovem, né? E cirurgia? Já fez alguma? Nunca fez. Tem alergia a algum remédio? Que a gente saiba até agora, nunca teve nada não. E aí, o que vocês acham que a paciente tem? Então, pelo quadro que a paciente está agora, que ela desenvolveu, né, a gente pode pensar que teve início alguma infecção urinária, né, por colaciúria, disúria, né, deve ter começado com algumas cistites, mas pelo quadro sistêmico que ela está, né, pela dor lombar também, a gente pode pensar em alguma pielonefrite. A gente precisa do exame físico para avaliar melhor. Concordo. Eu também pensei isso. Ela tem sinais sistêmicos, ela tem febre, essa dor lombar. E tem outra coisa, essa paciente ela tem 74 anos. Não é comum que ocorra febre nessa idade, mas o delírio é bastante comum. E essa paciente tem os dois. Ela precisa de um cuidado especial e a gente vai examinar ela melhor. Pode fazer exame físico, Thaís, por favor? Posso sim, doutor. Licença, viu, dona Isabela? Vou examinar a senhora. Licença, dona Isabela, vou examinar a senhora, tá? Dona Isabela? Dona Isabela? Onde é que a senhora tá? Em casa. Onde? Em casa. Tá localizado no meu. Respire fundo. De novo. E aí, Thaís?
Então, doutor, a paciente ela tem regular estado geral, está com a pele fria, pegajosa, está muito sonolenta e está levemente descorada. No exame pulmonar está com expansibilidade preservada, só que ela está com taquipneica, está com uma frequência respiratória de 25 e tem murmúrios auriculares presentes sem ruídos alimentícios. No aparelho cardiovascular também está normal, borbulhas pneumofonéticas em dois tempos, só que ela está com pulsos finos e rápidos e a frequência dela está em 120. O abdômen sempre globoso, mas já constitui folículo adiposo, não palpei visceromegalias e nem tem nenhum sinal de irritação peritoneal. O Jordano deu positivo quando a gente fez, ela referiu a dor. E o tempo de enchimento capilar dela está em 5 segundos. Eu pedi para o Daniel também olhar a saturação, estava em 97 e a pressão dela estava 93/70. Agora, uma coisa que eu fiquei preocupada foi em relação ao Glasgow dela. Ela está com Glasgow 11, a resposta ocular está em 3, a resposta verbal também está em 3 e a resposta motora 5, mas tem ausência de déficits focais. Nessa paciente já é perceptível alguns sinais de sepse. Você lembra, Daniel, como fez o diagnóstico de sepse? Então, doutor, eu lembro que tem 3 scores, né, que a gente pode usar, só que um deles a gente precisa de alguns exames laboratoriais, que é o principal, na verdade, que é o SOFA, né? Mas aí a gente tem uma adaptação, que é o Quick-SOFA, né? Quick-SOFA, se não me engano em inglês. E aí esse Quick-SOFA ele tem 3 parâmetros, a gente pode fazer a beira-leito, que é mais para ver o prognóstico daquele paciente. Então, esses 3 parâmetros a gente tem nesse paciente alterado, né, que vai ser a frequência respiratória, a pressão sistólica e o rebaixamento do nível de consciência. Né? Nesse paciente a gente está com esses 3 parâmetros alterados, só que ele por si só, eu lembro que não era muito bom, né? Então a gente tinha que usar, a gente pode usar o NIOS também. O NIOS vai ter o acréscimo aí da frequência cardíaca, do oxímetro, né, que a gente viu ali, né, por causa da saturação. E a gente pode ver também a temperatura do paciente, que já foi visto, né? E aí, quando a Thaís estava falando, eu fui anotando aqui, já para tentar montar a pontuaçãozinha, né? Ele pontuou 3 na frequência respiratória, 2 na frequência cardíaca, na saturação 0, na PA dele a gente teve mais 2 e a temperatura 0. Tem também o nível de consciência que deu mais 3. Aí nesse caso a gente somou 10. Então, 4 ou mais, a gente já tem uma pontuação sugestiva aí de sepsis, né? Certo. Nós precisamos internar essa paciente. Já fica claro isso. E a gente não vai começar nesse momento a oferta de oxigênio com máscara não reinalante, porque segundo que vocês escolheram, está em 97% a saturação, mas a gente vai ter que fazer uma reposição volêmica com o Ringer. Você lembra, Thaís, como faz esse pacote de primeira hora? Então, na primeira hora a gente vai começar, como o senhor mesmo falou, com a reposição volêmica, né, mais rigorosa, e também iniciar o antibiótico o mais breve possível. No caso dela, de acordo com o caso clínico, a gente deveria começar com cipro, acredito eu, de 500, 12 em 12. Só que também tem outros parâmetros para fazer. Antes de iniciar esse antibiótico, a gente tem que colher 2 amostras de cultura, aí aqui a gente pode colher tanto uma orocultura como uma hemocultura. A gente também vai ter que fazer a gasometria para ver o lactato dessa paciente, fazer um hemograma e monitorizar essa paciente, para a gente conseguir continuar avaliando. Ele tem que ter enchimento capilar, frequência cardíaca, frequência respiratória e é importante também, doutor, passar uma sonda nessa paciente, uma sonda urinária. Isso, e além disso, nós precisamos fazer um acesso central nessa paciente. Por causa da droga vasoativa, né? Exatamente. Esqueci esse detalhe, mas a gente também pode entrar com a droga vasoativa caso o quadro dela piore. A gente pode esperar um pouquinho, né, também, pode começar no periférico e depois faz o central. Beleza. Muito bem. Alguns minutos depois. É o que, mamãe? Gustavo, pela situação da dona Isabela, nós vamos precisar internar ela, porque a gente precisa fazer alguns exames e algumas medicações que tem que ser feitas aqui no hospital, tá? Tá certo. Mas ela vai ficar quanto tempo, mais ou menos? Isso eu não posso te informar agora, a gente vai observar como ela vai evoluir, tá bom? Mãe, a senhora vai ter que ficar aqui no hospital, tá?
Eu vou lá em casa buscar umas roupas, mas eu vou ficar aqui com a senhora. Tá certo? Pra casa. Boa tarde, João. Eu vi que você ia fazer a introdução da paciente. Antes de terminar, por favor, você pega um de acesso central? Beleza, doutor, pode deixar. Você já fez acesso central antes, Daniel? Fiz uma vez, professor. Pronto, eu vou estar aqui para te auxiliar caso você precise. A gente vai fazer logo esse acesso porque essa paciente provavelmente vai necessitar, então é melhor adiantar. Doutor, como o Daniel vai fazer o acesso, eu vou continuar a prescrição, tá certo? Tá certo. Ô João, aproveita aí, tô com a sonda vesical dessa paciente. Pode deixar, doutor. Obrigada, viu? É muito importante verificar a diurese dessa paciente. Você sabe, Thais, enquanto deve deixar manter essa diurese? Tem que estar com a diurese maior que 0,5 ml por hora. Certo. Então, doutor, terminei a prescrição dela. Vou falar aqui para o senhor conferir e ver se falta alguma coisa, tá certo? Ó, coloquei Ringer 1500 IV para correr aberto e também 2038 gotas por minuto. Aí o antibiótico, que eu já tinha falado no início, a sugestão foi Cipro de 500 mg IV de 12 em 12. Aí a gente deixa esse antibiótico por 7 dias e vai avaliando a paciente. Aí, além disso, os cuidados gerais, né? Coloquei dipirona se ela tiver febre, omeprazol uma vez ao dia em jejum, bromoprida de 8 em 8 também, e a escopolamina, no caso de permanecer essa dor lombar que ela estava sentindo. Aí as orientações de repouso absoluto, a cabeceira elevada, 45 graus, as monitorizações que eu já tenho que o enfermeiro João fazer, os sinais vitais, e também a curva térmica dela, porque como ela estava com febre, né? A gente fica verificando, principalmente agora nesse início de 4 em 4 horas. Os cuidados gerais e o HGT de 6 em 6 horas. Eu não pedi para colocar a insulina porque ela estava com a HGT de 100. E a sonda vesical eu já tinha pedido também, o enfermeiro já colocou. Tudo certo, Thaís. E já tem os resultados dos exames laboratoriais da gasometria? Sou eu que estou aqui com os resultados do jogo. A gente tem a hemoglobina 10,2, hematócrito 35,6, glucócitos 12.000, neutrófilos 8.400, com 5% de baixonês, os plaquetas estão em 120.000, a creatinina a gente tem aqui 1, a ureia não está alterada, está 37, e bilirrubina total 0,9, TGO e TGP estão bons, potássio também, o sólido está 136 e a PCR está 115. Aí a HGT está 100, né, está bem no limite inferior, mas ela está com acidose metabólica na gasometria, o lactato dela já está 3,2 e o sumário de urina dela contou aí uma glicosura e um nitrito positivo. Aí eu também com hematura e opositura, né, nesse trato. Ok, e os sinais vitais? Então, doutor, a PAM dela baixou para 63, mas ele vai fazer a reavaliação após a reposição dolenta. Aí, com relação a isso, doutor, a gente dá para ter uma estimativa do sopro também dessa paciente, né, para puxar. Aí eu somei aqui e deu, a gente tem uma alteração nas plaquetas, né, na PAM e na escala de Glasgow dela, aí, somando lá mais ou menos 4. Certo. Sopro alterado. Eu também. Alguns minutos depois. Doutor, então a gente reavaliou essa paciente após o Ringer e mesmo com a evolução a PAM dela continua abaixo de 65. A gente já entra com a Nora. Vamos entrar sim. Alguém sabe como prescrever? Doutor, eu utilizei uma forma aqui, a gente pode prescrever 4 ampolas, na verdade essa ml de Nora, mais o Inisoro, 234 ml, pode fazer em volta de fila contínua. Aí essa concentração vai dar 0,064 microgramas, nesse caso, microgramas, e aí a gente pode botar uma vazão de 20 ml por hora, e como ela tem aproximadamente 60 kg, como a gente já avaliou, aí na forma ficaria mais ou menos 0,35 microgramas por minuto.
E aí a gente pode reavaliar nos primeiros minutos a resposta dela e caso não surja efeito, a gente pode associar alguma outra medicação, no caso a gasometria. Isso mesmo. E na gasometria o lactato está quanto mesmo? 3,2. Essa paciente já se encontra em diagnóstico de choque séptico, porque pela essa necessidade de manter a PAM em 65 com o uso do vasopressor, e o lactato também está maior que 2. Então a gente vai manter ela monitorizada e é isso. Alguns minutos depois. E aí, como está a paciente após a nora? Então, doutor, a gente reavaliou a paciente agora, né? A PAM dela já está maior, está cerca de 80, a gente calculou. O lactato dela também desceu para 1,8. O tempo de enchimento capilar dela já reduziu, está menor de 3 segundos. E, assim, de forma geral, já está mais orientada, então, hemodinamicamente, ela já está bem melhor. Ótimo, ela está melhorando. Então vamos manter a monitorização contínua, manter o antibiótico, esperar o resultado da hemocultura e da urocultura e também tentar manter esse débito urinário maior que meio ml por quilo por hora, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor? Hoje foi um dia de muito aprendizado e a gente conseguiu colocar em prática várias coisas que a gente viu na aula do doutor Tairone. Então, a sepse, ela é uma síndrome de resposta inflamatória generalizada a uma infecção, certo? Então, a pessoa ela vai apresentar a liberação ali de mediadores inflamatórios devido à infecção, que vai exceder o local dessa infecção, causando essa resposta sistêmica, levando a uma lesão celular e disfunção orgânica. Levando em conta o conceito de sepse, que foi introduzido pela Isabela, o que é um choque séptico? Choque séptico nada mais nada menos é uma condição no qual a hipotensão ela continua a mesma tendo sido feita a reposição volêmica, necessitando ser administrada vasopressores para poder manter a PAM maior que 65 mg de mercúrio. Só que, além disso daí, é importante dizer que é necessário haver um lactato maior do que 2. Levando em conta todo esse quadro, se o paciente apresentar tudo isso, então quer dizer que ele apresenta choque séptico, que é uma das causas mais comuns de choque distributivo. Então, falando um pouco sobre o foco da sepse. No nosso caso clínico, o foco foi urinário, então a gente optou por utilizar ciprofloxacino. Mas caso o foco fosse pulmonar, pensando na pneumonia, a gente utilizaria a ceftriaxone com azitromicina. E se fosse um foco abdominal, a gente pensaria em utilizar a piperaciclina com tazobactam. Outro ponto seria se a gente não soubesse o tipo do foco. Então a gente teria que pegar medicamentos de amplo espectro. Então a gente poderia utilizar o meropenem com vancomicina. Outro ponto é se a paciente fosse ciprofloxacino resistente. Isso seria visto tanto pelo antibiograma como pela falha terapêutica. Então a gente teria que associar medicamentos de amplo espectro aumentado, que seria a ceftazidina e a avibactam. Falando um pouco melhor sobre o cálculo para drogas em infusão contínua, a gente tem essa fórmula que é vazão igual a dose vezes o peso vezes 60, que é a constante para transformar de hora para minuto, sobre a concentração. No nosso caso clínico, a paciente tinha 60 quilos, a gente vai utilizar 4 ampolas de noradrenalina, que é a dose dobrada de nora. A gente vai utilizar em pacientes hipotensos, em 234 ml de soro fisiológico. Podia ser utilizado outro meio, a gente optou pelo soro fisiológico, mas podia ser usado o soro glicosado. Então, cada ampola de noradrenalina tem 4 ml, 4 vezes 4, 16. A gente subtrai esse valor de 250, que é o valor total de soro, então totaliza 234 ml de soro e 16 de noradrenalina. Aí a gente optou pela vazão de 20 ml hora. Essa vazão é mutável, vai depender
do acesso, vai depender do que o paciente está precisando, a gente optou por 20 ml hora. E a gente responde a pergunta: qual a dose da Nora em microgramas por quilo por minuto? Então a gente vai utilizar nossa fórmula, a vazão de 20 igual a dose que a gente quer encontrar, vezes o peso, que é 60 quilos, vezes 60, que é a nossa constante, sobre a concentração. E o que é essa concentração? Vão ser 4 ampolas, vezes 4 ml, vezes 1000, isso totaliza 16.000, sobre 250, que é o nosso total. Isso vai dar 64 microgramas por ml. E substituindo na nossa fórmula da vazão, a gente tem que dar 3.600 sobre 64 que a gente já achou e totaliza o valor da nossa dose. Então a gente tem que a dose são 0,35 microgramas por quilo por minuto.